O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Eles gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantidades. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos celebrando hoje o 32º domingo do tempo comum. Tem mais um domingo, 33º, e depois o último domingo do tempo comum, 34º, onde nós vamos celebrar a festa de Cristo, Rei do Universo. Cristo, Rei do Universo. Não é apenas Cristo Rei. Cristo, Rei do Universo. Por isso nós estamos no final do nosso ano litúrgico. No domingo passado, nós devíamos ter celebrado o 31º domingo do tempo comum, mas como caiu a festa que era do dia 1º de Todos os Santos, a igreja colocou essa festa exatamente no domingo passado, porque é uma festa importante para o povo todo poder participar, mas nós deixamos fora uma das leituras muito importantes. Recapitulando um pouquinho a nossa caminhada, né? Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos. Nós chegamos a ler o capítulo 9 no final, aquela leitura onde Jesus fala: aquilo que está te atrapalhando na sua vida, você trata em cortá-lo, senão você perde tudo.
Assim como se alguém tem um sinal de câncer, tira. Senão ele pode tomar conta de tudo e você perder tudo. Ele usou isso quando falou: se a sua mão, se o seu pé, se o seu olho for para você ocasião de escândalo, tira. É melhor entrar para a vida, é melhor entrar no reino de Deus com uma parte faltando, que estava te atrapalhando, do que mantendo essa parte ruim, você acaba perdendo tudo. Depois, a última frase muito importante, que Jesus não apareceu na leitura, mas é muito importante: vocês, disse Jesus aos discípulos e ao povo, devem ser o sal da terra. Mateus acrescenta também a luz do mundo. Porque vocês, sendo o sal da terra, então vocês vão construir um mundo onde todos possamos viver em paz uns com os outros. Que também é a definição de entrar para a vida. É a definição do reino de Deus. Isso foi o capítulo 10 até o final. Aí no capítulo 11, aí Jesus entra em Jerusalém. Leitura que nós fazemos no domingo de Ramos. E quando ele entra em Jerusalém, ele entra no templo. E no templo ele vê, em vez do templo ser usado para reunir o povo, para ajudar o povo, para ajudar os pobres que vêm, que necessitam de ajuda, ele viu o templo sendo usado para explorar as pessoas e principalmente os mais pobres, como a nossa leitura de hoje. Por isso que ele derruba as mesas dos cambistas, manda embora os vendedores de bois e de pombos, e ele diz uma frase muito importante: vocês fizeram da casa do meu pai um covil de ladrões. Transformaram o templo, chamando o povo todo para vir de longe em peregrinações, para poder tirar deles o dinheiro. Estão usando, na realidade, a religião para explorar o povo. Aí na leitura do domingo passado, que foi a festa de Todos os Santos, mas era para ser lida uma outra leitura da discussão dos grupos existentes na época de Jesus, debatendo com Jesus por que é que ele está fazendo essas coisas. E a leitura da semana passada era para ser daquela leitura onde um doutor da lei, o único que é, por assim dizer, elogiado, o único que é elogiado no Evangelho de Marcos, exclusivamente, aonde Jesus vai dizer: você não está longe do reino do céu, exatamente porque ele falou uma frase: qual é o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus vai responder: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E o doutor da lei, ele concordou com ele, e ele vai terminar com uma frase muito importante, quando ele vai dizer esta frase exatamente aqui: você não está longe do reino de Deus. Por quê? Porque o doutor da lei tinha falado assim: muito bem, mestre, como dissestes, Deus é, na verdade, o único, e não existe outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e do que todos os sacrifícios. Então, esse doutor da lei conseguiu dizer que o projeto de Deus se desenvolve na vida quando nós amamos a Deus e amamos uns aos outros. E que amar o irmão, como depois confirma São João na sua carta, amar o irmão mostra que na realidade nós estamos amando a Deus, porque todos somos filhos do mesmo Pai, irmãos uns dos outros. Agora, na leitura de hoje, é o final do capítulo 12, onde Jesus, primeiro, ele alerta a multidão e o povo
quando ele vai dizer: tenham cuidado com os doutores da lei. Os doutores da lei eram as pessoas muito prestigiadas pelo povo, porque eles ensinavam. São aqueles que explicavam a Sagrada Escritura, a lei do Antigo Testamento. Eram pessoas estudiosas. Mas Jesus foi descobrindo que muitos doutores da lei e fariseus, em vez de ajudar o povo a viver a verdade, a justiça e a fraternidade, muitas vezes se enganavam o povo. Como ele vai denunciar aqui: tenham cuidado com os doutores da lei, eles gostam de andar com roupas compridas e ser cumprimentados nas praças públicas, eles gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e gostam dos lugares de honra nos banquetes. Cuidado da aparência. E essa é uma das críticas fortes que vai ser desenvolvida posteriormente e escrita no Evangelho, principalmente de Mateus. Aquele discurso grande, capítulo 23 de Mateus, é o discurso mais, por assim, violento que Jesus Cristo fala contra os fariseus e os doutores da lei que exploram, fazem de conta que estão obedecendo a lei por fora, chama eles de hipócritas, mas o coração está bem longe de Deus, como disse no próprio evangelista Marcos. Então, Mateus, ele desenvolve isso: ai de vocês, doutores da lei e fariseus. 7 vezes ele fala isso contra eles. Aqui simplesmente fala uma frase, né? Tenham cuidado com os doutores da lei, porque eles exploram. E aí ele diz mais: no entanto, eles, os doutores da lei, exploram as viúvas e roubam suas casas. E para disfarçar, aqui que está o engano, para disfarçar, eles fazem longas orações, então parecem ser de Deus. Aqui Jesus está denunciando também a hipocrisia de todas as pessoas que vai na igreja, que reza, que louva, que canta, que reza muito, que acorda não sei a que horas da manhã, reza a noite inteira, mas depois na vida ele não ajuda um ao outro. Na vida ele levanta falso. Na vida ele não sabe viver como irmão. Na vida ele é egoísta. Na vida ele é orgulhoso, ou ela é orgulhosa. Jesus está denunciando esse tipo de gente, e aqui é uma palavra muito forte: eles exploram as viúvas e roubam suas casas. As viúvas, já desde o Antigo Testamento, eles são as pessoas mais frágeis e mais fracas. No Antigo Testamento nós temos, por causa disso, tinha muitas viúvas. Por quê? Por causa das guerras. Por causa das guerras. Porque as guerras, os homens vão para a guerra e não voltam. Fica viúva. E pior quando não tem filho, porque quando tem filho consegue segurar até a sua terra, da herança. Mas quando não tem filhos, a administração da sua terra vai ser feita pelos doutores da lei. E eles, ao escrever as heranças, tudo, como diz Jesus, eles roubam as suas casas. Ficam. Como elas não entendem, não sabem ler, não sabem escrever, então muitas vezes são enganadas. Nós temos um caso que Lucas conta, no capítulo 18, da viúva que insiste a adquirir o seu direito, a chamada oração da viúva, que viu que ela foi injustiçada por alguma coisa, ele não diz qual, mas Marcos ele menciona essa exploração das viúvas, roubando as suas terras, e essa mulher viúva, ao perceber que ela foi explorada, ela corre para lutar e conseguir de volta o seu direito, e vai atrás do juiz. O juiz, ele diz: eu mando em tudo, Deus, aqui sou eu. Mas a mulher insiste, vai de manhã, vai de tarde, atrás da porta, para pedir: faça-me justiça. E o homem, o juiz, ele faz justiça porque ela lutou por seus direitos. Voltando à nossa leitura, aqui então, Jesus está alertando a multidão e todo mundo para prestar atenção, daqueles que aparecem muito rezadores, muito religiosos,
mas por debaixo dos panos eles não vão viver o projeto da fraternidade e do amor. Aí, Jesus, depois dessa denúncia grave que ele faz para tomar cuidado contra os doutores da lei, que é chamados também escribas, Jesus entra no templo e fica sentado. O templo, ele tinha um pátio grande na frente, onde todo mundo podia entrar. Depois ele tinha uma porta onde entravam só as mulheres, ficavam só as mulheres. Os homens entravam também e eles subiam mais na frente. Era dividido, as mulheres bem no fundo, num patamar baixo, depois os homens sobem uns degraus ao mais alto, depois os sacerdotes sobem uns degraus, e aí fica onde fica o altar. As mulheres ficam mais longe. Era a divisão que eles faziam, porque para o Antigo Testamento, na realidade, a mulher era considerada com menos valor. Isso nós já conhecemos. É uma conquista que estamos fazendo até hoje, de conseguir fazer com que tanto o homem como a mulher, seres humanos iguais, criados por Deus, possam ter e viver em pé de igualdade, sem prejuízo nem para um nem para outro. Então, Jesus sentava e aí tinha o cofre, onde na entrada, ao entrar, cada um fazia as suas doações. E Jesus está observando. O que ele observa? Jesus estava sentado diante do tesouro e olhava a multidão que depositava muitas moedas no tesouro. Muitos ricos depositavam muito dinheiro. Esses ricos, muitos deles vêm do estrangeiro, eram judeus morando no estrangeiro, e por ocasião da festa da Páscoa e de outras festas importantes, eles vinham em grandes peregrinações, porque tinha na lei que o judeu verdadeiro, ele devia visitar o templo 3 vezes ao ano. Na festa principal, com certeza, seria a festa da Páscoa dos judeus. Quando o povo foi libertado lá do Egito, eles mantiveram essa memória, festa grande para os judeus. Então, Jesus está observando. Muitos ricos depositavam muito dinheiro. Então, chegou uma viúva pobre. Por causa dessa frase aqui, uma viúva pobre, a igreja escolheu a leitura do Antigo Testamento da viúva de Sarepta, que após muitos anos de seca, sem chuva, a mulher não tinha mais nada a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite. E aí nós temos a presença de Elias. Sarepta fica fora do território da Palestina, de Israel. E, portanto, era estrangeira. Mas Elias foi lá e pediu para ela, para dar para ele um pouco de pão para comer. E aí nós temos a história toda de Elias. A partir daquele dia, ela ofereceu o que lhe restava para Elias, mas o pão não acabou. Foi sendo produzindo, multiplicando. É o caso que ele nos coloca do Antigo Testamento para mostrar, na realidade, que a viúva ela deu tudo que ela tinha, que lhe sobrava, para Elias, mas Elias fez com que, com o milagre de Deus, se multiplicasse aquele pouco que ela tinha. Então, voltando à nossa história, então chegou uma viúva pobre e depositou 2 pequenas moedas, que valiam uns poucos centavos. Pobre, não tinha dinheiro, mas, como todos os outros, também ela tinha aprendido pela religião de então, do Antigo Testamento, que ela tem que fazer também a sua oferta. Se for no templo, você tem que deixar a sua oferta lá. E ela também, o pouco que tinha, as últimas 2 moedas que tinha, ela deixou lá. E Jesus vai observar isso. Então chegou uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, que valiam uns poucos centavos. Então, Jesus observou isso. Qual é a conclusão que Jesus vai tirar? A primeira conclusão que Jesus vai tirar, ora, em verdade vos digo, portanto, é uma declaração importante de Jesus. Essa viúva pobre depositou mais do que todos os outros que depositaram moedas no tesouro. Por quê? Porque Jesus ele vai dizer, os outros depositaram da sua sobra.
da sua sobra, enquanto ela depositou o que era o essencial para ela, o que era necessário para a sua sobrevivência, porque todos depositaram do que estavam sobrando para eles. Ela, porém, na sua pobreza, depositou tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Assim termina o nosso capítulo 12. Depois, ao terminar o capítulo 12, vem uma outra leitura aqui que nós não vamos ler durante esse ano. Jesus saiu fora do templo. Jesus saiu fora do templo. E aí os discípulos, Jesus observando o templo, uma visão, quando a gente vai para a Aparecida do Norte, tem aquela ponte que a gente avista toda a Aparecida de fora, a igreja bonita de fora, né? Uma comparação que estou fazendo. Assim, Jesus ficou fora do templo, sentado num lugar onde podia ver tudo que estava no templo. E os discípulos aqui, um discípulo comentou: mestre, olha que pedras e que construções, falando sobre o templo. E Jesus responde: você está vendo essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. O que Marcos está querendo nos ensinar? Ligando a viúva e a destruição do templo. Jesus já sabia que ele ia para Jerusalém, ia confrontar-se com as autoridades, com vários grupos, que cedo ou tarde eles iam prendê-lo, mas ele tinha que enfrentar para fazer chegar ao povo e a todas as gerações posteriores, fazer chegar a verdade. Qual é o projeto de Deus? Porque o projeto que as autoridades estavam exercendo naquela época, pelo uso do templo, o templo, em vez de se tornar um lugar onde o povo vai fazer a sua oração e também ser ajudado para criar fraternidade, comunhão, e um contribui com o outro, em vez de ser isso, ele se tornou um covil de ladrões. E aqui Jesus está super revoltado, indignado, exatamente com esta realidade. O templo que deveria organizar uma atividade para ajudar os pobres e as viúvas, o templo que ajuda aos pobres, como vocês fazem aqui com a cesta básica, como muita gente faz nas comunidades, todos os trabalhos para ajudar os mais pobres. Jesus está percebendo que, em vez dessa viúva ser ajudada, o templo está roubando até aquilo que era mais necessário para ela viver. E é por isso que Jesus, então, vai sair fora do templo e o discípulo pergunta para ele: essas construções que são o templo, que representam a presença de Deus no meio do povo, essas não servem mais. O templo, em nome de Deus, mas usado para explorar os irmãos e explorar os mais pobres, não cabe dentro do projeto de Jesus. Por isso ele anuncia: não sobrará pedra sobre pedra. Isso aconteceu no ano 70. Nós estamos aqui mais ou menos no ano 33. No ano 33, depois de Cristo, 40 anos depois, mais ou menos, o templo, invadido pelos romanos, ele foi destruído e realmente não sobrou pedra sobre pedra. Mas eu quero fazer uma reflexão também sobre o nosso salmo. Porque a igreja escolheu esse Salmo 146. E o Salmo 146, na tradução, ele ficou como 145. Porque dentro dele, ele contém, então, o grito de Deus pela justiça. Diz assim: bendize minha alma, bendize ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre. Vocês lembram aquela frase que está no livro do Gênesis, que criou o céu, a terra, o mar? No sexto dia criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. E repete lá 6 vezes: e Deus viu que tudo o que ele fez foi bom. Agora, essa bondade de Deus,
ela permanece para sempre. Mas por que existem maldades no meio de nós? Não vem de Deus, porque de Deus só vem o bem. Se tem coisa injusta, mal feita, de exploração, é feita por nós, não por Deus. Não é o desejo de Deus. Então, o Senhor é fiel para sempre. Em que consiste essa fidelidade de Deus para conosco? Ele faz o quê? Ele faz justiça aos que são, olha o verbo que ele usa, oprimidos. Se tem gente sofrendo, se tem gente injustiçada, é porque existe alguém que está oprimindo. É uma ação concreta daquele que está em cima, daqueles que mantêm o poder, portanto, que oprime o resto do povo e gera automaticamente a miséria e a pobreza. Então, o Senhor é fiel para sempre, faz justiça, Deus faz justiça. O que é justo? No Gênesis fala, Deus viu que tudo era bom. Isso que é a justiça. Se não está bem, por causa da opressão, Deus quer que façamos essa justiça para aqueles que estão sendo oprimidos. Por isso a ajuda mútua, por isso a justiça. Ele faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. É o Senhor quem ampara a viúva e o órfão. Mas, para conseguir isso, o Senhor confunde, transtorna, confunde os caminhos dos maus. Portanto, quem provoca a miséria, a pobreza, as injustiças grandes são chamados os maus e os injustos. Mas a vontade de Deus é que todo o povo viva como irmão. Por isso que Ele toma iniciativa através de nós. Por isso que Jesus vai nos mostrar como é que nós podemos criar fraternidade, comunhão, agir para podermos criar essa justiça no meio de nós. É uma ação nossa com a força e a graça de Deus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre por todos os séculos. Esse salmo deve ser rezado frequentemente, exatamente porque ele nos ajuda a perceber que nós temos uma responsabilidade muito grande. Se somos de Deus, nós fazemos a vontade de Deus, e a vontade de Deus é exatamente essa. Ajudar aqueles que mais necessitam, representados na nossa leitura de hoje pela viúva, que era considerada o mais pobre, porque o marido morreu em guerra, ela não tem condição de adquirir dinheiro, de trabalhar, então era considerada ela, o órfão e os estrangeiros, isso vem do Antigo Testamento, eram as pessoas que precisam ter mais cuidado. Que realmente nossas igrejas e nossas comunidades abram cada vez mais os olhos após o ensinamento de Jesus Cristo, para a gente aprender a olhar do nosso lado e ver a situação de outros, de irmãos que sofrem, irmãos que necessitam, irmãos que infelizmente foram injustiçados, irmãos que estão sofrendo a miséria, a pobreza, irmãos que estão morrendo, às vezes sem atenção. O pedido que Jesus Cristo está fazendo, observando a situação da viúva, nos leva para a gente abrir os nossos olhos e enxergarmos como está vivendo esse mundo, para podermos participar com a graça de Deus na construção do reino que Jesus Cristo nos ensinou, onde todos possamos viver na fraternidade e em paz. É uma das ações que, com certeza, com a graça de Deus, toda a comunidade precisa realizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,